A história do São Paulo Futebol Clube. O tricolor paulista surgiu através da fusão de dois antigos clubes. O Paulistano, grande campeão no início do século XX, e a Associação Atlética das Palmeiras, que se uniram em 1930, dando origem ao Clube Atlético São Paulo ou São Paulo da Floresta, como muitos o chamavam. No seu segundo ano de existência, o clube se consagrou campeão paulista. O São Paulo já era um gigante do futebol local, só que nem mesmo o clube imaginava onde iria chegar. Em 1935, o clube teve uma nova refundação. Isso ocorreu devido a uma crise política dentro da instituição. Alguns dirigentes não estavam contentes com a situação do futebol no país, tomando a atitude de sair do futebol e se unir com o Clube Regatas Tietê. Só que o futebol no tricolor resistiu, e em 4 de junho de 1935 alguns sócios refundaram o que foi chamado de Clube Atlético São Paulo, tornando-se posteriormente o Grande São Paulo Futebol Clube. Surge então um gigante no futebol, com a tradição de colecionar títulos. E essa camisa pesa, amigos, e como diz o próprio hino, dentre os grandes és o primeiro. A década de 40 foi uma das melhores décadas para a torcida são paulina. O time tricolor venceu 5 estaduais, 1943, 1945, 1946, 1948 e 1949, título mais importante da época. A torcida ia aos jogos para saber de quanto o São Paulo venceria e não se venceria. Um verdadeiro rolo compressor, apelido que se deu pelas grandes goleadas nos jogos. Em 1944, o tricolor paulista goleou o Santos por 9-1, até hoje a maior goleada no clássico. Em 1946, o São Paulo ganhou o Paulista de forma invicta. Em 1949, o São Paulo fez uma marca histórica. Foi campeão com 70 gols marcados e 23 sofridos, em 22 partidas disputadas. Além disso, o tricolor teve o artilheiro do campeonato, Friaça, com 24 gols. Os grandes ídolos daquela geração eram Leônidas da Silva e Teixeirinha. Leônidas ficou conhecido por inventar o gol de bicicleta. No entanto, existem relatos que o gol já tinha sido feito pelo chileno Ramon Zaga. Nesta década foram criados o hino do time que, apesar de ter sido composto em 1935, ganhou a versão atual apenas em 1942. Em 1944, o São Paulo FC adquiriu um terreno no Canindé, saindo do bairro da Mooca. Na sede foram construídos vestiários e um pequeno salão para que os atletas do clube pudessem treinar. Bom, esse foi o primeiro grande passo dos soberanos. Em 1950, o time repassou o espaço do Canindé para um empresário que anos depois o venderia para a Portuguesa, que cede seus jogos até os dias atuais. Com parte do dinheiro, o São Paulo comprou um terreno no bairro do Morumbi e pagou partes da dívida do investimento com a venda do Canindé. Mas não foi tão fácil começar a construção do que seria o maior estádio particular do mundo. O primeiro passo foi encontrar o local, mas a área era no meio do nada. Em 1952, o São Paulo conseguiu o aval de empréstimo com a Caixa Econômica Estadual para a construção do espaço. O segundo passo foi a arrecadação de fundos para seguir a obra, o que seria a primeira ação de sócio-torcedores dentro de um clube. A diretoria vendeu cadeiras cativas para os torcedores. A ideia era vender 20 mil cadeiras com validade de 20 anos. Contudo, boa parte da torcida não acreditava em uma obra no meio do mato. A ideia ainda se reforçou com as campanhas de times rivais contra um novo estádio. Dessa forma, o SPFC liberou apenas 12 mil cadeiras de forma vitalícia ao torcedor. No dia 10 de março de 1953 foi apresentado a maquete do sonho tricolor, o tão desejado Morumbi. A inauguração do estádio foi no dia 2 de outubro de 1960. O time convidado para as honras foi o Sporting, de Lisboa. O primeiro gol do estádio foi feito por Arnaldo Pofo Garcia, o Peixinho, aos 12º do primeiro tempo. Como diz o hino, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Nos anos seguintes o time se tornou uma máquina de títulos.
Nos anos 1970, a equipe ficou 13 anos em jejum, porque as finanças do clube estavam concentradas apenas no projeto do Estádio do Morumbi. Mas era hora de dar alegria novamente à torcida tricolor. Então, a diretoria trouxe grandes nomes do futebol, como Gerson, Toninho Guerreiro, Edson Cegonha, Pablo Forlán e Pedro Rocha. Na década, o time conquistou os paulistas de 1970, 1971 e 1975, além do brasileiro de 1977. Na década de 1980, o SPFC começou o seu modelo de gestão mais comercial, com conceitos de marketing. Com a boa gerência da época, aliados a ótimas contratações, foi montada uma das melhores equipes da história do clube, os Golden Boys. O time era formado por Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Heriberto, Renato, Paulo César Capeta, Serginho e Zé Sérgio, a famosa máquina tricolor. Os anos 80 foi uma década dos sonhos para os torcedores. Em 10 anos o tricolor ganhou os paulistas de 1980, 1981, 1985, 1987 e 1989, além do bicampeonato brasileiro de 1985. Os anos 1990 foi a melhor geração do São Paulo por conta de um elenco de craques e um mestre do futebol no banco, o genial Tele Santana. A sua estreia no clube foi no dia 14 de outubro de 1990. Após um campeonato paulista não tão bom para os tricolores, ele veio para resolver o problema São Paulino. No ano seguinte, o São Paulo venceu o Campeonato Brasileiro. Mas calma, isso era apenas o começo da sua trajetória. Em 92, o clube teve um ano extraordinário. Os tricolores foram campeões da Libertadores da América, um campeonato não tão valorizado pelos brasileiros. A partir da campanha do São Paulo, os Times no Brasil viram a competição com outros olhos. E para coroar a temporada, o tricolor foi ao Japão disputar o Intercontinental, enfrentando o poderoso Barcelona na final, vendendo por 2-1. Em 1993 o tricolor repetiu a dose, ganhando o bi da Libertadores em cima da Universidade Católica Xi, por 5-1, no Morumbi e 2-0 no jogo de volta, no Chile. O toque de bola envolvia os adversários e o São Paulo tinha um entrosamento quase perfeito. Quem ia ao Morumbi tinha duas certezas: que o São Paulo ia ganhar e que a torcida ia cantar olê, 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 olê. Tele, tele. De volta ao Japão, o time São Paulino enfrentou o poderoso Milan. O jogo não foi nada fácil, mas o tricolor superou os italianos com uma vitória de 3-2. Em 1994, o time de Tele quase conseguiu um marco histórico. O São Paulo chegou novamente à final da Libertadores, mas acabou perdendo o título e a chance do tri para o Vélez Sarsfield. Tele comandou o SPFC de 1990 a 1996, ganhou tudo com a camisa tricolor e foi eleito em 92 e 93 o melhor técnico do mundo pela revista El País. Viva o saudoso Tele! Após a época Tele, o São Paulo passou um período distante da Libertadores, mas nunca deixou de ser uma potência no futebol. O time revelou Denilson, Kaká e o maior ídolo da torcida são paulina, o M1, Rogério Ceni. Em 2004, o técnico Emerson Leão começou a reformular a equipe tricolor, trazendo alguns nomes, como Danilo, Josué e Mineiro, que vieram do Goiás para reforçar o elenco. Enfim, em 2004 o tricolor voltou à Libertadores, chegando à semifinal daquele ano. Mas a volta por cima veio em 2005 com uma campanha histórica na Libertadores, liderada pelo goleiro Rogério Ceni e com o comando do técnico Paulo Autori, ganhando do Atlético PR, por 4-0 em Morumbi lotado. De volta ao Japão depois de 12 anos, mais uma vez o time tricolor sentiu como se lá fosse a sua casa. No Mundial de Clubes de 2005 o formato já era diferente, com mais de 2 times na competição. Nesse modelo, os sul-americanos e europeus já entravam nas semifinais do campeonato. O time enfrentou a Al Ittihad da Arábia Saudita, vencendo por 3-2. A esperada final foi contra o Liverpool, um jogo inesquecível na mente dos tricolores, com a atuação de gala de Rogério Ceni e gol de Mineiro.
E mais vezes o mundo era vermelho, branco e preto. A trajetória do São Paulo continuou sendo de soberania no futebol brasileiro. Apesar de perder a final da Libertadores de 2006 para o Internacional, o São Paulo conquistou o primeiro dos 3 títulos brasileiros seguidos. De 2006 a 2008, com o comando de Muricy Ramalho no banco e de Rogério Ceni em campo, o São Paulo levou o Brasileirão, tornando-se o único time a conquistar o campeonato de pontos corridos 3 vezes